Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou ler um artigo do padre teólogo que fez um doutorado sobre os escritos da Luísa Picarreta, os escritos da Luísa, o padre Giuseppe Iannuzzi, sobre a situação da igreja hoje. Eu vou ler esse texto para vocês. Papa Francisco, profecia bíblica e revelação profética aprovada. Nos últimos meses, a Igreja da América do Norte, Estados Unidos, se envolveu em um abuso sexual escandaloso e reiterou seu esforço concertado para a reforma. Neste artigo, abordo os fatos e falsidades relativos ao escândalo de abusos sexuais eclesiais e a chamada rede, e como a rede de televisão, a mídia, os meios de comunicação seculares e até católicos tradicionais estão avançando contra a igreja, para seus inconscientes, um plano diabólico que foi profetizado na Sagrada Escritura e nos escritos dos padres, doutores e santos da igreja. O plano diabólico, é usar a Sagrada Escritura, e as revelações proféticas e sobre predizer nessa igreja essa crise da igreja, cujo início vivemos realmente hoje. Início não, estamos agora plenamente vivendo nessa crise da igreja. Será precipitado por uma divisão dentro da hierarquia da Igreja Católica e resultará na expulsão de um pontífice romano de Roma. Deus revela por meio do seu profeta Zacarias: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que está perto de mim, declara o Senhor Todo-Poderoso. Golpeei o pastor e as ovelhas se dispersarão, e eu voltarei minha mão contra os pequeninos. Eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ezequiel profetiza a igreja temporariamente privada de orientação do seu pastor por causa dos pastores que governaram duramente e brutalmente, causando assim uma divisão dentro da igreja, pela qual foram espalhados. Então, padres, bispos que estão indo contra o Papa Francisco, estão trabalhando para isso, Mas Deus está segurando a igreja de alguma forma, A gente está vendo Deus segurar a igreja de uma forma ou de outra, apesar dessa luta contra o nosso pastor, Você não fortaleceu os fracos, não curou os enfermos, nem amarrou os feridos. Eles estão falando: você não trouxe de volta os perdidos ou procurou pelos perdidos, você os governou duro e brutalmente. Então eles foram espalhados porque não havia pastor. Minhas ovelhas vagaram, elas foram espalhadas por toda a terra e ninguém as procurou ou procurou por elas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo quanto eu vivo, declaro o soberano Senhor, porque meu rebanho não tem pastor e por isso foi saqueado. Eu sou contra os pastores e os responsabilizarei por meu rebanho. Vou tirá-los de cuidar do rebanho para que os pastores não possam mais se alimentar. Eu mesmo irei procurar minhas ovelhas e cuidar delas, como um pastor cuida de seu rebanho disperso quando está com eles. Eu também cuidarei das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares onde elas foram espalhadas em um dia de nuvens e escuridão. Então, Jesus já está fazendo isso. Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo assim que ele está tentando sustentar o Papa Francisco, por causa que ele está agindo em direção aos perdidos, está buscando essa união, de forças, para poder vencer essa batalha, e enquanto os nossos padres estão falhando, os nossos párocos, os nossos padres próximos estão falhando. Jesus mesmo fala isso. Acabei de ler um texto da Valtorta falando sobre isso. E nós temos que orar por eles. Jesus pediu para orar todos os dias pelos padres. Jesus pediu essa ordem, É convincente a condenação de Ezequiel aos pastores, que antes do rebanho agem duramente e brutalmente, sem misericórdia. Bem como aqueles pastores da igreja hoje que perante os fiéis condenam o vigário de Cristo e líder da igreja, o Papa Francisco, com palavras duras e brutais por causa de sua clemência e misericórdia, dispondo assim o rebanho à divisão. Simplificando, Ezequiel considera a causa do futuro
do futuro cisma na igreja, não leniência, mas severidade. E visto que Deus confia muitas almas aos pastores, sua dureza manifesta em desviá-los do vigário de Cristo. Então, a dureza desses pastores está se manifestando no desvio, né, de sair, né, do segmento do vigário de Cristo. E constitui uma verdadeira aspereza, rebeldia, né, contra a igreja e aspereza para o rebanho, porque privam a orientação do vigário de Cristo, né? Mas só que a gente tem internet hoje, quem quiser ter a orientação do Papa Francisco, nós temos a internet, né? Outras profecias colocam um cisma na igreja após o exílio de um pontífice romano. A beata Ana Catarina Emmerich oferece 3 ilustrações fascinantes. Ele fala das visões dela. Tive outra visão da grande tribulação. Parece-me que foi exigido do clero uma concessão que não pode ser concedida. Eu vi muitos padres mais velhos, especialmente um que chorou amargamente. Alguns mais jovens também choravam. Eram como se as pessoas estivessem se dividindo em 2 campos. Fui levado para Roma, onde o Santo Padre, mergulhado na aflição, ainda está oculto para evitar exigências perigosas. Seu principal motivo para ficar escondido é porque ele não pode confiar em um, né? Ele só pode confiar em poucos. Então, poucos. O Papa está tão fraco que não pode mais andar sozinho. O homem negro que eu vejo em Roma com tanta frequência tem trabalhado muito. Olha, sem que saibam claramente para que fim. Então ela está vendo um homem negro. Ela está vendo um homem negro com muita frequência em Roma que tem trabalhado muito, né? Sem que saibam para quê. Ele também tem seus agentes na nova igreja negra. Olha, se o Papa sair de Roma, os inimigos da igreja terão a vantagem, tá vendo? Eu os vi interceptando ou desviando os caminhos que levaram ao Papa. Quando eles conseguiram obter um bispo de acordo com seu gosto, vi que ele havia sido intrometido contra a vontade do Santo Padre e, consequentemente, ele não possuía autoridade legítima. Eu vi planos formados para a fusão de credos religiosos, a supressão da autoridade papal. Não vi nenhum papa, mas um bispo prostrado diante do altar-mor. Nessa visão eu vi a igreja bombardeada por outras embarcações. Foi ameaçada por todos os lados. Eles construíram uma grande e extravagante igreja que deveria abraçar todos os credos com direitos iguais, mas no lugar de um altar havia apenas abominação e desolação. Essa era a nova igreja. Aí eles estão falando que o Papa Francisco está fazendo essa nova igreja, né? Que está abraçando todos os credos, né? Então, assim, é complicado ouvir essas pessoas, ouvir essas visões e é complicado, né? Porque a gente está vivendo um momento, assim, pré-reino da divina vontade. E o reino da divina vontade precisa da união de toda a humanidade. De toda a humanidade em torno do Pai, do Criador. Então, assim, é o Criador que é mais importante. Jesus, ele falou que a divina vontade, ela é mais importante do que ele mesmo. Então, o que a vontade de Deus quer? Que todos os seres humanos encontrem a Deus como seu Criador. Então, fala muito sobre o Criador que quer estar nas criaturas, que quer novamente ter o contato com suas criaturas. Então, esse reino da divina vontade é essa fusão do Criador com a nossa, né, com a gente. Então, Jesus, ele abre mão mesmo da sua própria presença, nome, né, e para poder trazer essa realidade do reino da divina vontade. Porém, ele é o único caminho para se chegar a esse reino, né? Ele é o único caminho para você ter o reino. Então, não tem como fugir, né? Voltando a Deus, em primeiro lugar, ele está incluído já nessa conta. Voltando para a divina vontade, colocando a divina vontade, né, para reinar, Jesus está no meio disso, entendeu? É isso que ele está falando no livro do céu. Ele não se retira da divina vontade, é impossível. Então, ele quer que a gente entenda que não é para a gente ficar com medo, né, nesse momento de estarem fazendo essa mudança na igreja, porque ele vai, no meio disso tudo, ele vai criar o reino da divina vontade. Vai vir um aviso e vai iluminar todas as coisas. A gente tem que entender que é um processo que Jesus fala no livro do céu, que é um processo de confusão e de preparação para a vinda do reino. Mas precisa acontecer essa fusão de todos os credos. Mas só que daí a Emmerich, ela viu uma coisa que é verdade, mas ela não tem o discernimento,
entendeu? Do livro do céu para poder explicar isso. Então é complicado. Então vamos para frente, né? Checagem de fatos, escândalo de abuso na igreja. As referências acima fornecem uma introdução oportuna aos escândalos que semearam divisão e confusão entre os cristãos na igreja de hoje. Para resumir esses escândalos eclesiais recentes e não tão recentes, considere, né, que não sei quem que é isso aqui, o SCCB contratou especialistas qualificados de vários campos para preparar o que é conhecido como relatório Joe J., um estudo descritivo com a plena cooperação das dioceses e eparquias da natureza e alcance do problema do abuso sexual de menores pelo clero. Então, é alguma comissão que está estudando, a união, né, de alguma comissão para estudar. Beleza. Este relatório revela que de 1950 a 2002, menos de 4% do clero dos Estados Unidos foi acusado de abuso sexual. Então, menos de 4% foi acusado de abuso sexual. No entanto, desses menos de 4% dos acusados, menos de 0,1% do clero total, após investigações detalhadas e exaustivas, foi realmente considerado culpado. Então, tem mais mentira do que realmente verdade nisso. Apesar do fato de 1% de todo o clero dos Estados Unidos serem culpados realmente de tais abusos, que incluem todas as acusações de pedofilia homossexual e heterossexual, várias redes de televisão católicas americanas e meios de comunicação repetidamente falharam em divulgar essa estatística gritante de 1%. Esses escândalos aumentaram na década de 1960 e atingiu o pico na década de 1970 e diminuiu progressivamente a partir da década de 1980. De acordo com esses meios de comunicação, esse 1% que eles afirmam se estender também aos adultos constitui uma chamada rede de abusos e encobrimentos dentro da igreja, uma falsa narrativa criada pela mídia. Para entender melhor a porcentagem de 1%, considere a porcentagem de infidelidade entre o grupo de apóstolos escolhidos pelo próprio Jesus. Seria 1 em cada 12. Então, é o Iscariotes. Com base na narrativa de uma chamada rede de abusos eclesiais estão os recentes ataques contra o Romano Pontífice Papa Francisco, perpetrados por aqueles que ignoram o fato de que a grande maioria dos referidos abusos não ocorreram sob a supervisão do Papa Francisco. E, no entanto, é inescrupuloso afirmar que tais abusos ocorreram em plena luz do dia, ou muito menos ao conhecimento de predecessores do Papa Francisco, que não foram informados dos detalhes desses eventos que envolveram 1% do clero. Até anos depois, quando eles foram denunciados e foram recebidos com uma investigação rápida e completa. A razão pela qual os meios de comunicação seculares e até católicos condenam facilmente o encobrimento maciço dos abusos, ao mesmo tempo que colocam o ônus da responsabilidade exclusiva nos ombros do Papa Francisco, pode assustar você. Um design mais sombrio está em ação aqui, algo muito mais sinistro do que os meios de comunicação católicos que condenam o Papa Francisco estão cientes e que afetará milhões de almas. Este desenho consiste na diabólica rebelião a qual São Paulo alertou os fiéis do fim dos tempos ao escrever a sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Digno de nota, é a palavra grega que Paulo usa nessa epístola. A epístola é a apostasia, que significa uma rebelião, uma apostasia, um abandono da verdadeira fé da Igreja Católica. Paulo revela que essa rebelião acontecerá antes, né, que o anticristo, o homem da iniquidade, seja revelado. Uma rebelião que está ocorrendo exatamente hoje. O dia do Senhor está próximo. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma. Então, a apostasia que está vindo é contra a Igreja Católica, a verdadeira igreja. E isso está acontecendo poderosamente, né? Para menos, a apostasia vem primeiro e depois o anticristo é revelado. Aquele condenado à perdição que se opõe e se exalta acima de todo chamado, né, Deus e objeto de adoração para se sentar no templo de Deus, alegando que ele é um Deus. Não te lembras que enquanto ainda estava contigo te disse essas coisas? E agora você sabe o que é restritivo, que ele não pode ser revelado em seu tempo, que ele pode ser revelado em seu tempo, pois o mistério da ilegalidade já está em ação. Mas aquele que restringe deve fazê-lo apenas por enquanto, até que seja removido de cena, e então o iníquo será revelado. Então aquele que restringe, que é o Papa Francisco, restringe que o anticristo apareça, entendeu? Não porque ele está fazendo isso de propósito, é porque ele, né, é ação de Deus na terra.
Está dando tempo para a gente poder ainda se preparar para a guerra, né? Então Deus está usando, né, fazendo com que o Papa Francisco segure as pontas aí para nós, para a gente poder ter mais tempo, a gente se preparar para a grande guerra que virá, para essa grande tribulação que virá, que é após, né, ele ser retirado da igreja, que vai acontecer o problema, né, que vai pegar firme aí, né, vai vir esse bicho aí. Aquele cuja vinda se origina do poder de Satanás em todos os atos poderosos e nos sinais e maravilhas que mentem, e em todo engano perverso para aqueles que estão perecendo, porque não aceitaram o amor da verdade para que possam ser salvos. Portanto, Deus está enviando a eles um poder enganador, para que eles possam acreditar na mentira. Então, a pessoa, esse anticristo que vai aparecer, vai vir contra o Papa Francisco. Ele vai vir contra. Ele não vai vir para somar com o Papa Francisco, ele vai vir contra o Papa Francisco. O Papa Francisco é o cara, né, que está na igreja segurando esse tempo, mantendo esse tempo, né, de proteção ainda, né? Entendeu? A palavra de Deus, 2 Tessalonicenses 2, 3, 8. Então, o Papa Francisco está sendo uma mão de Deus, uma presença de Deus, que ainda está atrapalhando a revelação do anticristo. Não é que tem gente que fala contrário, tem gente que fala que o Papa Francisco está somando com e ajudando o anticristo, porque tem uma ligação o Papa Francisco com o anticristo, mas não é nessa visão que os protestantes falam e que alguns católicos que vão pela cabeça dos protestantes falam, entendeu? É ao contrário. Ele não consegue se manifestar enquanto o Papa Francisco está lá. E ele está fazendo com que a mídia e os outros padres vão contra o Papa Francisco. Ele está trabalhando o poder, né, dele, do espírito do anticristo, está trabalhando no espírito de rebeldia dos outros padres e da mídia contra a igreja. Jesus fala isso claramente no Livro do Céu. No Livro do Céu está explicando claramente as forças do mal, da vontade humana, do anticristo, se voltando contra o Papa, contra a igreja. Jesus fala isso muitas e muitas e muitas vezes no Livro do Céu. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes no Livro do Céu, tá? Então, a gente tem que saber disso. É muito importante. Então, o Papa Francisco, ele não tem nada a ver de somar com o anticristo. Ao contrário, ele é o que está atrapalhando o anticristo. Entendeu? E Deus está permitindo esse tempo para a gente se preparar para a bomba que vai vir. E aí, o que está acontecendo? Está explodindo na internet avisos. Olha, o anticristo está chegando, se preparem, voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados. Então, Jesus está usando todas as armas que ele tem, de todos os lados, para poder avisar a gente que está para chegar. Que está para chegar esse tempo. Que a gente tem que começar a ficar esperto. Está chegando esse tempo, né? Aquele cuja vinda se origina do poder de Satanás em todos os atos poderosos e nos sinais e maravilhas que mentem, e em todo engano perverso. Então, Satanás, ele é a origem desses enganos todos que a gente está ouvindo dos protestantes, que eles são, infelizmente, porta-vozes de Satanás, né? Infelizmente. Desculpa falar, mas eles são, né? Para aqueles que estão perecendo porque não aceitaram o amor da verdade para que possam ser salvos. Portanto, Deus está enviando a eles um poder enganador para que eles possam acreditar na mentira, para que todos os que não acreditam na verdade, mas aprovaram a transgressão, sejam condenados. Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Essa parte da condenados. Eu não aceito esse negócio de ser condenados. Ai, meu Deus do céu. E por que essas pessoas vão ser condenadas? Porque elas mesmas vão ficar com vergonha, né? Elas vão ficar com tanta vergonha de ter no aviso, gente. O aviso quando chegar. E essas pessoas tiverem sido, essas vozes do demônio, elas vão sentir uma vergonha muito grande. Muito grande por ter acreditado na mentira de Satanás e não ter ouvido a voz de Deus dentro delas. E muitos vão ficar desesperados e vão se condenar. Então é isso que é o problema, é isso que a gente tem que rezar. E Jesus, ele está fazendo esse tempo para a gente poder avisar essas pessoas, né, do perigo que elas estão correndo. Mas só que elas não ouvem a Deus, elas ouvem só o demônio, a mentira, né? Ai, Senhor, ajuda nós a falar, né? Conseguir falar. Mas devemos dar graças a Deus por vocês sempre, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu como primícias para a salvação, pela santificação, pelo Espírito e pela verdade na fé. Ai, Jesus, acorda essas pessoas, Senhor. Só o Senhor que pode acordar essas pessoas, Senhor. Verificação de fatos, o papado e o Papa Francisco. Esta apostasia, né, e rebelião contra a verdadeira fé da Igreja Católica precederá o iníquo
que se senta no templo de Deus, aquele sem lei, a quem muitos padres e doutores da igreja se referem como o anticristo. É contido de fazer sua aparição pública até que as massas tenham sido enganadas por sua conspiração diabólica com forças ocultas e com a mídia. Então é mais fácil o anticristo ele aparecer como o Messias do novo templo de Israel e sendo colocado pelos judeus e pelos muçulmanos lá, né, do que ser católico, entendeu? É mais fácil aparecer o anticristo como um novo Messias levantado pelos judeus e pelo povo lá de Israel que está querendo unir as forças para poder agora construir o novo templo lá de Israel, de Jerusalém, de ser ele que vai sentar nesse local, né, do que uma pessoa que vai sentar na Igreja Católica. Porém, se o Papa Francisco for expulso da Igreja Católica e subir alguém lá, a gente tem que ficar atento para ver quem é que vai subir lá. Que pode ser uma pessoa que vai ser o falso profeta, que vai subir no lugar do Papa Francisco, que vai tomar o poder da Igreja Católica e vai dissolver a verdadeira fé. Então a gente tem que ficar atento, né, o que vai acontecer. É contido de fazer sua aparição pública até que as massas tenham sido enganadas por sua conspiração diabólica. Então ele só vai aparecer publicamente quando as massas todas já tiverem sido bem enganadas por sua conspiração diabólica com as forças ocultas e com a mídia. E a mídia está trabalhando incansavelmente para Satanás, incansavelmente para o anticristo. Eu vou chegar a isso em um momento, e por sua própria cumplicidade com o mal, que eles não respeitam mais os mandamentos sagrados de Deus. Compelente é a referência de Paulo, que aquele que restringe é o indivíduo de sexo masculino que possui um poder. A rebelião e o iníquo de travar guerras contra os membros da Igreja de Cristo. Então, aquele que restringe, ele tem um poder, né, para poder ajudar, para evitar a rebelião de vez, né, de tomar posse. E o iníquo de travar a guerra contra os membros da Igreja de Cristo. Então, ele que está segurando, né, de uma certa forma, né, o poder de Satanás, porque ele é mais poderoso que Satanás, né? Agora, quem é exatamente esse limitador? Quem é esse indivíduo masculino com poder? Jesus fornece a resposta nas revelações proféticas da verdadeira vida em Deus aprovadas eclesiasticamente, que trazem um magistério imprimatur e nihil obstat. Jesus revela o livro de Daniel que foi selado e as palavras nele mantidas em segredo estão agora sendo revelados a todos vocês em plenitude. Tenho dito a todos vocês que sua geração apostatou e que esta apostasia se infiltraria no coração do meu santuário, afetando sacerdotes, bispos e cardeais. Você vê, filha, estou falando sobre aqueles apóstatas que estão traindo minha igreja e se opondo ao meu escolhido, o vigário da minha igreja, que segura a sua rebelião. Tá vendo? Que faz alusão ao 2 Tessalonicenses 2:7, o limitador. Mas foi dito que Satanás se empenhará em seus tempos para destruir tudo que é bom e se lançará em busca daqueles a quem estou enviando com minhas chamadas misericordiosas, meu chamado misericordioso que poderiam ter salvado você. Para completar seu trabalho de destruição e coroá-lo com sucesso, eles terão que remover a cadeira de Pedro e aquele que está sentado nela. Então é o Papa Francisco. É o Papa Francisco. Entendeu? Está segurando, que tem mais poder do que o bicho. A rebelião já está em ação, mas em segredo, e aquele que o está segurando deve primeiro ser removido. Então, quem está segurando Satanás é o Papa Francisco. Ele tem que ser removido antes que o rebelde apareça abertamente. Então, ele está atrapalhando, não está ajudando o anticristo, como pensam, como os protestantes mentirosos falam, né? E muitos católicos também, que vão pela cabeça dos protestantes, né? Também ficam falando. O Papa é o homem que possui um poder e que restringe a rebelião e o iníquo, isto é, o homem da iniquidade.
aquele condenado à perdição, o anticristo, em virtude do poder total com o qual Cristo investiu no ofício do papado e por meio do qual ele tende, governa e governa toda a Igreja Universal com autoridade suprema, plena e imediata. É este ofício papal que por 2000 anos manteve a consciência das massas formada e fundamentada nas sagradas leis de Deus para ilustrar melhor esse poder e autoridade. Considere a declaração doutrinária da Igreja do Primeiro Concílio Vaticano. Quem sucede à cadeira de Pedro obtém o primado de Pedro sobre toda a Igreja, para o que a verdade ordenou permaneça firme, e o bendito Pedro persevere na força de rocha que lhe foi concedida e não abandone a orientação da Igreja que outrora recebeu. A ele, o romano pontífice, todo o poder foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo para cuidar, governar a Igreja Universal. Tanto o clero quanto os fiéis, de qualquer rito e dignidade, tanto individual quanto coletivo, estão vinculados a submeter-se a este poder pelo dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência. Isso não apenas em questões relativas à fé e à moral, mas também naquelas que dizem respeito à disciplina e ao governo da Igreja em todo o mundo. O Concílio Vaticano também declara: os bispos, quando ensinam em comunhão com o Romano Pontífice, devem ser respeitados por todos como testemunhas da verdade divina e católica. O consentimento religioso da vontade do intelecto deve ser dado de maneira especial à autêntica autoridade docente do Pontífice, mesmo quando ele não está falando ex cátedra. Tá vendo? Então, gente, eu vou colocar esse texto do José Pianuzzi para vocês baixarem e vocês lerem o resto. Amém? Vou parar por aqui. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.